Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Onde estão os adoradores? Os adoradores? Só embaixo, lá em cima não tem? Tem, graças a Deus tem. Glória ao nome de Jesus. Talvez quando se pergunta sobre ser adorador, alguns irmãos podem confundir com ser cantor ou tocador, ou algo muito ligado a ser religioso. E alguns podem até confundir com a palavra fanático ou com a palavra idólatra. E o nosso objetivo aqui nesta noite, já que foi anunciado que a igreja tem a preocupação de apresentar uma teologia bíblica sobre o que é a ministração, o que é a adoração e o louvor a Deus, é muito importante, se somos cristãos, o livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, ser a base, o fundamento para tudo que nós pregamos, cremos e anunciamos. Amém? Os irmãos conhecem o livro dos Salmos. Os irmãos conhecem e eu quero pedir que todos, mesmo sentados, possam abrir suas Bíblias no Salmo de número 103, que vai ser a base para a nossa reflexão nesta noite. O nosso objetivo é conversar com os irmãos aqui a respeito da falsa adoração. É possível chegarmos a um lugar como esse, é possível acontecer toda uma trajetória da vida cristã de forma falsa no sentido da adoração. Nós podemos até seguir uma vida de evangelização até muito bem estabelecida. A gente pode, de alguma forma, no nosso lar, ter uma base financeira muito bem sólida. A gente pode ser conhecido como uma pessoa legal, uma pessoa querida na nossa rua, na nossa família, até na nossa congregação, mas podemos, de alguma forma, diante de tudo isso, estar faltando com relação a essa palavra adoração. Parabenizar a essa coragem do ministro, o do Ramos. Quando o conheci, ele já era bonito assim, e Deus tem preservado esta beleza, mas tenho certeza que quando chegar na eternidade, o corpo que ele há de receber na eternidade, que será novo, será muito maior em glória, muito maior em beleza. Só não queira ele comparar com o meu, porque eu tenho certeza que Deus reservou para cada estrela uma glória diferente. Assim será no céu. Foi um prazer te conhecer e um prazer maior estar congregando aqui, nesse mesmo recinto que o irmão. E parabéns pelo trabalho que o irmão vem fazendo com toda a sua equipe em ministrar ao coração de Deus enquanto louva e adora, e ministrar ao coração dos irmãos enquanto comunica as verdades de Deus. Sem mais delongas, Salmo de número 103. Nós vamos ler os versículos iniciais, que de número 1 e 2, e depois daremos sequência. Leia comigo, por favor, versículos 1 e 2, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Muito interessante essas expressões, cada palavra, cada frase deste salmo tem verdades eternas para vivermos como cristãos nessa terra. Davi, que era muito conhecido como rei, ele também era um adorador e ao mesmo tempo humano como nós. Davi que muito errou, que também acertou na sua vida como filho, como pai, como esposo, como rei,
como ministro de Deus, ele, de alguma forma, enquanto escrevia as verdades de Deus, ele tinha muita sinceridade naquilo que ele escrevia, a alma dele estava no que ele escrevia, todo o seu ser estava empenhado naquilo que ele escrevia, como também naquilo que ele orava, naquilo que ele cantava, em tudo que ele fazia, ele era um homem inteiro. Ele era uma pessoa que se entregava por inteiro. E quando olhamos para este salmo, quando ele usa a palavra alma, minha alma, quando ele usa a palavra bendize, quando ele fala a respeito de tudo o que há nele, esteja voltado para bendizer ao Senhor, ele está, de alguma forma, refletindo sobre sua vida espiritual. Ele está refletindo sobre quem é Davi nessa existência. Ele está tentando, de alguma forma, acordar a sua alma para dizer: você está cumprindo o propósito pelo qual Deus te construiu, ó alma. Deus te fez, ó alma. Ele, de alguma forma, está abrindo o nosso entendimento para entender que o homem pode conversar com ele mesmo. O homem, ele pode dizer para si mesmo: ô Gil, ou Ramos, ou Evandi, e perguntar: você está bem? Você está consciente do que você está fazendo? Do que você está dizendo? Você está inteiro na sua identidade cristã? E é muito interessante quando ele se volta para si mesmo e ele prega para si mesmo, ele conversa consigo mesmo, ele se autoexorta, encoraja a si mesmo a fazer aquilo que é mais importante para uma criatura, que é bendizer o Criador, bendito seja o seu nome para sempre. Essa palavra bendize, ela aparece na Bíblia muito próximo daquilo que a gente chama de adore, louve, cante, ofereça ações de graças. E as palavras no hebraico, elas estão muito próximas em relação a sinônimos, substantivos, adjetivos. E aquilo que qualifica Deus no livro de Salmos está muito ligado àquilo que Ele é e àquilo que Ele faz. E essa palavra louvor, quando aparece no livro de Salmos, está muito ligado ao que Deus está fazendo por alguém, ou que Ele acabou de fazer pelo povo. Então, quando as pessoas louvavam a Deus, estavam louvando porque estavam diante, contemplando algo que Deus acabara de fazer, que Deus tinha feito com uma pessoa, com uma família ou com toda a nação. E esta palavra louvor, ela vai aparecer na Bíblia ou com um sentido de bendizer, ou com um sentido de engrandecer, ou com um sentido de agradecer. Eu não vou mencionar aqui as palavras em hebraico para não complicar a cabeça de vocês. Mas é importante entender que quando o hebreu ele está falando de bendizer, ele também está usando o mesmo sentido de abençoar. Se for pegar o pé da letra, ele está querendo dizer Baraque, abençoe a Deus. Para nós não faz muito sentido que quando a gente abençoa, a gente diz Deus te abençoe. E a gente não pode chegar para Deus e dizer para Deus, Deus te abençoe. No nosso português nós não vamos encontrar palavras muito próximas do que a Bíblia quer dizer com adorar, com louvar, com bendizer. Mas tentando colocar aqui de forma simples, quando estamos louvando a Deus, nós estamos tentando colocá-lo mais alto possível. Então louvar é colocá-lo acima. Repete comigo, louvar é colocá-lo acima. Então quando estamos louvando a Deus, só é louvor de verdade quando nós estamos fazendo ou falando ou declarando algo que esteja exaltando a Deus, colocando Deus acima. Mas isso é muito confuso quando a gente pesquisa a respeito de Deus e nós encontramos na Bíblia que Ele é transcendente, Ele está acima de tudo e de todos, Ele é altíssimo, não existe um lugar que esteja depois dEle, Ele está no alto nível da altitude.
altura, Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Colocar Deus acima é uma tentativa muito pobre para nós com nossas palavras e com nossas atitudes. Mas louvar, a palavra louvar é elogiar, é honrar e aplaudir, é colocar acima. Quando a gente aplaude alguém, de alguma forma nós estamos tentando fazer elogios a essa pessoa, recompensá-lo com aplausos. Alguém faz um trabalho digno de ser elogiado, nós que não temos acesso a essa pessoa, distante nós aplaudimos e essa pessoa vai entender que está sendo recompensado por aquilo que está fazendo. E a gente observa um jogador, por exemplo, que estamos no período da Copa, quando ele entra em campo, tem uns que fazem um sinal da cruz, não é? Tem uns que se ajoelham e vai pedir a Deus uma certa direção, não sei se para proteger a canela dele ou para dar na canela do outro, mas ele está orando ali pedindo alguma coisa e ele está ajoelhado. E quando um goleiro está diante de uma fase muito difícil do seu time, ele tem que tomar uma decisão muito difícil de segurar aquele pênalti ou aquela situação muito calamitosa do fim do jogo, e ele consegue fazer uma defesa que define o jogo, ele dá aquele pulo, aquele rasgo, ele sai correndo, mas um sinal interessante que ele faz assim, aponta para cima. E quando ele está apontando para cima, ele está fazendo uma declaração, dizendo que o que ele fez ali foi algo magnífico, mas ele quer dedicar a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes acontece muito de alguém ter a sua casa própria e colocar um versículo lá, dizer, eu estou consagrando aqui esta casa a Deus. Então algumas pessoas tentam fazer uma expressão de louvor a Deus com determinados gestos. E por falar em gestos, tem algumas pessoas aqui que usam muito gesticulações, sinais faciais, corporais, nas mãos, para poder expressar algo, comunicar algo para os que ouvem com os olhos e para Deus que consegue entender o intento do coração do intérprete e do surdo. Deus é o único Deus que consegue se comunicar com quem não ouve e com quem não fala. Diante dele nos rendemos porque ele é magnífico. Louvado seja o seu nome. Quando a Bíblia está falando bem dizer, no sentido de colocar Deus acima, no sentido de louvar, de alguma forma está nos convidando também a entender o que é adorar. No livro de Salmos tem muito essa expressão, adoração. Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Adorar a Deus pelo que Ele é. Quando louvamos é pelo que Ele faz. Quando adoramos é pelo que Ele é. Isso é muito interessante, que o adorador, quando ele tem essa consciência de que Deus, pelo que Ele é, Ele já é digno de ser adorado, nós não temos como dizer não para Ele no sentido da adoração. Nós não temos como negociar a adoração porque só pertence a Ele. Incomoda a Deus quando nossa adoração vai para outro ou para alguma coisa. Incomoda muito a Deus a idolatria. Ídolo é uma pessoa, é uma coisa, é uma escultura, e latria é a adoração. Então, quando a adoração é para alguma escultura, pessoa ou coisa, isso incomoda Deus porque mexe com sua dignidade. Nós, quando falamos aqui, ou quando cantamos aqui que Ele é o único digno de receber louvor e adoração, é porque a Bíblia diz isso, é porque Ele falou isso, e quando você tira de Deus aquilo que é próprio dele, você está comprando uma briga com o Criador e Senhor de todas as coisas. Ele diz, a minha glória eu não darei a outro, e nem vou compartilhar o meu louvor com as imagens de escultura. Se você conhece alguém que tem determinadas imagens e faz sua veneração
oração e declaração de louvor e declaração de inclinação e adoração para essas imagens, eles estão praticando algo que a Bíblia chama de abominável, que Deus fez questão nos 10 mandamentos, o primeiro já tratar sobre isso: adorar somente a um Deus e nada de imagem de escultura. Só que o tempo passa e as esculturas elas começam a ter outros formatos. A escultura ela não precisa ser de gesso, ela não precisa ser de madeira ou de ouro para ela ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Deus não negocia o seu lugar na vida dos seus adoradores. E aí onde começa o alerta a uma adoração falsa. O salmista, ele está preocupado com sua alma, mas ele tem muita coisa a nos ensinar. Ele está dizendo, bendize, ó minha alma, ele está pregando para si mesmo, ele está convocando a si mesmo, ele está incentivando a si mesmo a bendizer ao Senhor. Bendizer, eu já disse que é louvar, e louvar é colocá-lo acima. Adorar, quando nós falamos de adoração, é quando nos colocamos abaixo. É quando o homem diminui. É quando a palavra proskrinel, que no grego significa prostrar-se, a adoração ela tem muito a ver com a inclinação do homem diante de algo maior. O escravo, ele se prostrava diante do seu dono naquela época bíblica. Quando um rei chegava e era reverenciado e adorado, as pessoas se curvavam diante de Deus, não precisava dizer nada. O ato de se curvar já era uma adoração. Por isso que quando o anjo apareceu para João na ilha de Pátimos, lá no livro de Apocalipse, João se ajoelha e o anjo manda ele levantar. E diz, você não pode se ajoelhar diante de mim, porque eu sou servo de Deus tanto quanto você. Adore somente a Deus. Quando Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, as tentativas que o diabo fez, Jesus venceu todas. Mas teve uma que incomodou demais a Jesus. Ele não só usou a palavra de Deus para fazer o diabo correr. Ele ficou tão incomodado porque o diabo disse, toda a glória do reino do mundo eu te darei se você prostrado me adorar. Não existe adoração sem uma prostração. Não existe adoração quando o eu está elevado. Não existe adoração quando o homem está em evidência. A adoração ela só existe quando Deus está em evidência. É quando Ele está alto e quando o homem está abaixo dele. E a gente precisa muito entender essas coisas. Adorar é colocar-se abaixo. E nós o adoramos pelo que Ele é. Louvar é colocá-lo acima. E nós o louvamos pelo que Ele faz. De tal forma que enquanto Ele está fazendo, nós estamos louvando. E enquanto Ele é Deus e continua sendo Deus, nós o estamos adorando. E nós não podemos deixar de fazer isso, porque isso é a dignidade de Deus. Não podemos tirar aquilo que lhe é próprio. Nós estamos também diante da realidade do versículo 2, que já incomoda demais esse versículo 2, quando o salmista ele vai dizer, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Os benefícios de Deus para a criação são inumeráveis. E este salmo ele está sendo dividido em algo pessoal, que Davi está falando consigo mesmo, e ele está declarando na primeira parte desse salmo, o que ele tem como razão para adorar a Deus, para bendizer a Deus, para servi-lo. Mas também, na segunda parte desse salmo, ele está convidando toda a criatura, ele está convidando todas as pessoas, toda a criação a se voltar para Deus, e tudo só faz sentido se Deus for colocado no centro e ser bendito, e ser adorado, e ser engrandecido.
Isso é muito importante para analisarmos nossa vida, não só no ano de 2022, 2021, 2020, 2019, não só para trás, mas também daqui para frente. Nós precisamos analisar se tudo que há em nós está se referindo à glória e à exaltação a Deus. Porque nós estamos vivendo em uma época em que o ego, ele está muito em evidência no ser humano. Nós fazemos coisas muitas vezes para ser visto pelos homens, aplaudido pelos homens, e muitas vezes o elogio que é feito é porque espera ele de volta duplicadamente. Você está lindo? Diga também comigo. Você está forte? Diga também comigo. Você é muito inteligente? Diga também comigo. Há uma necessidade de massagear o ego de algumas pessoas para poder portas se abrirem, até no mercado de trabalho. E a gente observa que o homem, ele está ocupando o centro da sua vida. A gente vai chamar isso de antropocentrismo. O homem no centro. Mas Davi, ele já teve essa experiência enquanto ele esteve no centro, e ele percebeu que quando o homem é o centro da sua vida, do universo, da sua existência, ele não tem condições de tocar a Deus, de chegar até Deus. Quando o homem, ele faz dele mesmo o centro da sua vida, ele se adora. Isso é idolatria, a adoração de si mesmo. E nós estamos vivendo uma época que é pregado muito importante, é ser feliz. Se isso que você está fazendo te faz feliz, se isso é bom para você, se isso te agrada, faça, vai, segue o teu coração. Salomão, ele também falou isso em Eclesiastes. Vai, jovem, segue o teu coração. Vai profundamente seguindo aquilo que agrada o teu coração, mas não esqueça, Deus te pedirá conta de tudo que se passar. Então há uma necessidade de entendermos que nós temos prazeres, valores, alegrias, que nós temos experiências, escolhas, consequências, mas tudo que se sucede nessa vida que Deus te deu, Ele vai pedir esta vida de volta, mas também tem algo que precisamos deixar aqui muito claro. Todos irão prestar conta ao Deus Todo-Poderoso. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O que tem acontecido com as pessoas que esquecem os benefícios do Senhor é murmurar, blasfemar. Você consegue observar a história de Israel no livro do Êxodo, ou Números, ou no livro dos Reis, ou Samuel e Crônicas, na história do povo de Israel, você vai observar que a blasfêmia, a murmuração, geralmente está associado com esquecer aquilo que Deus tem feito pelo povo e por cada um particularmente. Algumas pessoas têm reclamado muito pelo que não têm e não têm agradecido pelo que têm. Algumas pessoas estão olhando para Deus para pedir mais e não para agradecer pelo que já chegou. Algumas pessoas estão esperando receber algo de Deus para poder louvá-lo, engrandecê-lo, para poder prostrar sua alma diante dele. Sabe aquela troca, se o Senhor não me der, eu também não te dou, só que tem um detalhe, Deus te dá se Ele quiser, só que o louvor e a adoração não é se você quiser, Ele é digno e você vai ter que dar. É diferente. Você pode não ser digno de receber algo, mas Deus, Ele é digno de louvor, de glória, honra, majestade e toda adoração. Bendito seja o seu nome para sempre. Vamos começar a perceber nesses salmos algumas lições interessantes para a gente aprofundar o que é que tinha na mente de Davi, o que é que tinha no coração de Davi, quando ele disse assim: ó minha alma, engrandece ao Senhor, bendiga ao Senhor. Então, quando ele fala de alma, ele não está falando de uma parte dele.
ele está falando dele por inteiro. Essa palavra alma, espírito, coração, interior, no livro de Salmos, vai aparecer, por exemplo, a palavra coração vai aparecer mais de 100 vezes, a palavra alma vai aparecer mais de 50 vezes, a palavra espírito vai aparecer mais de 20 vezes, e a palavra interior, o íntimo do ser humano, vai aparecer mais de 10 vezes, só no livro de Salmos. E quando os salmistas, não só Davi, mas os outros, estão falando sobre espírito, estão falando sobre coração, estão falando sobre o íntimo, estão falando sobre a alma, está dizendo assim: todo o ser, aonde você consegue colocar seus pensamentos, seus sentimentos, suas vontades, tudo isso seja juntado e inclinado para bendizer o nome do Senhor. Olha como é difícil, ele está dizendo: o teu pensar, o teu falar, o teu sentir e o teu agir, bendiga o nome do Senhor. Aqui está a peneira do verdadeiro e do falso adorador. Porque nós estamos vivendo no meio evangélico uma cópia do que aconteceu no meio católico. Alguns evangélicos dizem que ser católico é diferente de ser evangélico, porque católico é aquele só no nome, que vai à igreja quando criança para ser batizado, quando adolescente para ser crismado, aí vai quando adulto para casar, e depois quando morre para poder fazer aquele funeral. Então 5 vezes na vida o católico vai na igreja. E ele só é católico quando ele está ali, mas quando está fora, ele faz tudo que não tem nada a ver com a palavra cristão. Muita gente diz que ser católico tem muito a ver com isso. Porém, qual é a diferença de um crente nominal para o que eu acabei de falar? Para aqueles que, de vez em quando, lembra de que tem que ter algum compromisso em alguma casa religiosa chamada igreja. Aqueles que têm um nome e até fala que é crente, mas suas obras o denunciam que não. E o salmista, ele está tentando alertar ao seu coração, ao seu interior, que não faz sentido ser dito que é um adorador se a sua vida não é de adorador. Se o seu estilo de vida aponta para um idólatra de si mesmo e das coisas materiais e das coisas dessa vida, acredite, você não é digno do nome de adorador nem de servo de Deus. Eu vou dar uma respirada para os irmãos entenderem que essa mensagem de Davi para ele mesmo também é uma mensagem de Davi para toda a criatura, para toda a criação, inclusive nós que estamos diante desse texto. É um texto provocante, é um texto exortativo, é um texto doutrinador, é um texto que peneira entre os que são verdadeiros e os que estão falsos. Não tem como eu adorar a Deus só com a mão, só com o pé, não tem como eu adorar a Deus só cantando. Eu tenho que fazer que tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Agora é o momento de refletir se o que você é em casa está bem dizendo o nome do Senhor, se o que você é na rua está bem dizendo o nome do Senhor, se o que você é no namoro, se o que você é na profissão, se o que você é na amizade, se está bem dizendo o nome do Senhor, porque a vida cristã passa por todas as áreas da nossa vida. E ser cristão não é só pregar, ser cristão também é adorar. A igreja é convidada para proclamar as verdades de Deus. Como é o tema desse ano aqui na igreja, a tua palavra é a verdade. E ela não só é a verdade para que seja anunciada, ela é a verdade também para que seja vivida. E eu, como pregador, que tenho pregado em vários lugares, eu me sinto cobrado a fazer como Davi, dizendo à minha alma para que eu beba, para que eu me encha daquilo que eu estou pregando. Ao longo da semana eu prego para mim mesmo, para depois pregar para você,
E muitas vezes na minha boca a palavra é muito doce, mas quando desce ela amarga como um fel. Mas eu digo, Jesus, me ajude, porque esta palavra vai contra a minha humanidade, a tudo que eu sou. E se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não conseguiria em momento algum agradar aquele que me chamou para o adorar e para o proclamar às nações. Quando o salmista está dizendo tudo o que há em mim, não deixa nada de fora. É importante você analisar como esposo, se você como esposa está glorificando a Deus. É importante você como esposa analisar se como esposa você está bendizendo a Deus. Você que é filho, como filho você está bendizendo a Deus? Você que é avô, que é avó, você que é pai, você que é mãe, deve analisar se você está sendo um instrumento de exaltação a Deus. Jesus ele vai falar sobre isso no monte da bem-aventurança, no Sermão do Monte, quando ele está falando assim: bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim foram perseguidos os profetas que foram antes de vós. Olha que coisa interessante, até na perseguição do cristão, no sofrimento e na acusação, Deus pode ser glorificado e a alegria pode acontecer se entendermos esse lado elevado da vida espiritual e não entender que a nossa vida tem a ver com a carne e o sangue do outro. Que a nossa vida é uma concorrência em relação ao outro, que a nossa vida ela é só biosocial, ela não é psíquico e espiritual. Então há uma necessidade de entendermos o homem de forma inteira, a mulher de forma inteira, e tudo que há em nós apontar para Deus como centro de tudo que somos, que temos e queremos. Louvado seja o seu nome. Jesus ele vai dizer, sois sal da terra e luz do mundo. E como luz, você deve deixar que as suas obras glorifiquem a Deus quando as pessoas olharem para a sua vida, quando as pessoas analisarem o que você é e o que você faz. É muito interessante entendermos isso, que o louvor, a adoração está muito associado ao que você é, ao que você faz, ao que Deus é e ao que Deus faz. Então nós estamos saindo agora de um conceito religioso que parece mais uma reunião para um fim de semana ter o seu entretenimento como quem vai a um teatro. A gente tem que sair dessa. Quando a igreja ela se institucionalizou, ela se tornou uma organização civil, uma empresa privada sem fins lucrativos, com seu CNPJ, ela de alguma forma se estruturou para fazer as suas missões de forma mais organizada, para distribuir os talentos, distribuir as funções das pessoas de forma organizada, para que cada cristão tenha um lugar para onde ir e tenha uma identidade. Olha, eu sou assembleano, olha, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou congregacional, eu sou a universal. Não é interessante isso aqui? Cada um dizendo uma nomenclatura, um rótulo. Talvez não saiba nem o que significa isso, mas diz, eu sou dali, ó. Ali é que eu frequento. Mas na verdade há uma identidade que não tem rótulo. Os lavados e remidos pelo sangue, os herdeiros da salvação, aqueles que entenderam o evangelho da glória, o evangelho da graça, o evangelho eterno, transformador, que pega o homem de dentro para fora para o fazer mais parecido com Cristo. E se não é parecido com Cristo, não é cristão. E se não é cristão, não pode se entregar àquela promessa que diz, vou preparar lugar. E quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse lugar é para quem é parecido com Cristo, é para quem segue os passos de Cristo. Não é para quem frequenta a igreja.
é para quem é igreja. Porque igreja são pessoas perdoadas que reconhecem os seus pecados e que se voltam para o perdoador que é Deus. Igreja não é prédio, igreja não é instituição. Nós usamos de forma religiosa esses termos. Porém, é bom entender que ser evangélico não é aqueles que têm a Bíblia, é aqueles que vivem a Bíblia. Ser evangélico não é aqueles que conhecem o Evangelho, é aqueles que vivem o Evangelho. Da mesma forma, Jesus estava querendo dizer para aquela mulher que era religiosa, porque ela era judia, mas só que de uma aula diferente, e era chamada de samaritana. Samaria já foi a capital do Reino do Norte, em Israel. Ficaram divididos por longos anos, 450 anos, eles ficaram separados, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul, a capital era Jerusalém, e o Reino do Norte, a capital era Samaria. E essa divisão aconteceu muito parecido com o Nordeste e Sul aqui no Brasil. Uma tira para lá e outra tira para cá. E há uma necessidade de entender o que Jesus estava falando para aquela mulher. Ela vem com um questionamento religioso, com preconceito religioso, divisão religiosa. Vem com um choque de conceitos e de valores, e Jesus deixa muito claro: Deus tem procurado verdadeiros adoradores, porque falso tem demais. E a verdadeira adoração tem a ver com o que Davi está dizendo aqui. É em espírito, e em espírito é a única adoração que é em verdade. Mas eu não vou usar meu corpo, vai. Você não só vai usar o seu corpo, mas você vai dizer: tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Agora você vai começar a perceber que algumas propostas que o mundo dá a respeito do corpo não cabe um crente. Porque tem algumas coisas que o mundo orienta a fazer com o corpo que não dá certo para um crente fazer. E eu sei que algumas irmãs, alguns irmãos aqui já sabem o que eu estou falando, porque os programas de TV, as novelas, a música, hoje em dia a gente percebe a cultura brasileira e mundial contaminada por uma profanação do corpo. É para vender o corpo, é para profanar o corpo sendo usado como objeto para tudo, menos para adorar a Deus, e vão prestar conta ao dono de todos os corpos, ao dono de todas as coisas. Porque o espírito vai voltar a Deus que o deu, e o pó voltará ao pó. Mas um dia todos irão prestar conta diante de Deus. Quem está entendendo o nível da ideia de adoração aí, levanta a mão e diga amém. Glória a Deus. Esse texto é um convite ao compromisso verdadeiro com a adoração a Deus de forma plena. A alma aqui representa tudo o que Davi é. Davi é pai, está dentro. Davi é filho, está dentro. Davi é esposo, está dentro. Davi é rei, está dentro. Davi é senhor, proprietário, está dentro. Davi presta serviço, está dentro. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando isso acontecer e você se tornar enfermo, Deus vai usar a situação para a glória dele. Como ele disse para os seus discípulos: isso aí não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado. Nada que passar pela sua vida vai sair do crivo de Deus. Deus vai usar tudo para a sua glória, porque você pertence a ele, e esse é o lema da sua vida: tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí você vai vigiar com o que fala, amém? Você vai vigiar com o que assiste, amém? Você vai vigiar com as amizades que você tem, amém? Você vai vigiar em relação a tudo que compromete você e sua relação com Deus, porque você está aprendendo que a adoração verdadeira passa por todas as áreas da sua vida. O falar, o sentir, o agir e o pensar. Tudo que representa você tem que estar comprometido com o louvor e a adoração a Deus. Não há brecha para coisas que ofendam a dignidade do nome de Deus.
Se você é um adorador e você percebe que a água está baldeada, está conversando com alguém, está com uma turminha lá, se ligue. A água está boa, aí você continua. Aí daqui a pouco, você sabe, né, como é que é. Aí começa, na conversa, baldear a água, a sujeira aparecer. Aí você, com licença, chegou a minha hora. Isso aí não glorifica a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga, É um exemplo prático, né, pastor? É um exemplo prático, né? Você está assistindo, aí o controle está na sua mão, por enquanto. Aí você, número 1, número 2, aí você, número 3. Que é isso no 3? Aí você espera. Aí você fica olhando o 3. Aí o 3 é água boa ou água limpa? Eu bebo ou não bebo? Porque as coisas boas e ruins vai para a nossa alma através dos olhos e dos ouvidos. São as janelas da alma. E se você está recebendo aquilo e a água está baldeada, aquilo vai fazendo parte de você. Eu vou dar um exemplo. Se você bebe uma água suja e você bota para dentro, fica limpa? Não. Se você bota para fora, fica limpa? Não. Sujo é sujo e limpo é limpo. No reino de Deus não tem meio termo. E o que é que eu quero dizer com isso? Se você bebe algo da TV, da roda de amigos, e isso vai para dentro de você, quando você vai adorar, o que é que você tem para oferecer? Se você está entendendo, diga, eita. Aí você tem um domingo normal, né? Tem um domingo normal. Aí você faz coisas de manhã, faz coisas de tarde. Aí vem à noite para um lugar como esse. Aí esse lugar aqui é tido como casa de Deus, como lugar onde vamos aprender o Evangelho, é a escola da fé, mas é o lugar também onde reunimos tudo que nós somos para exaltar, para louvar. E tudo que acontece aqui, inclusive a música, é para o louvor a Deus. Tudo o que acontece aqui, inclusive a música, é para louvar a Deus. Não confunda louvar com cantar. A Bíblia nunca disse isso, que louvar é cantar. Mas a gente pode louvar cantando, quem está entendendo, diga amém. Você chega aqui para exaltar a Deus, para dizer algo legal, maravilhoso, algo que agrade a Ele, declarações extraordinárias do fundo do teu coração, sem hipocrisia, sem mentira e falsidade, e quando você fala, o bafo daquilo que você acumulou a semana todinha que não presta. De novo, quem está entendendo, diga eita. O tema da mensagem é esse. É essa preocupação com a adoração falsa. Você já conversou com alguém de pertinho e quando saiu a palavra, você estava diante de uma onça, o bafo de onça? Pode ter sido até o seu. Você fala assim, eita Jesus, me ajuda. Uma pastilha aí, por favor. Já imaginou esse bafo? Enquanto você adora, espiritualmente falando. Enquanto você ora, eu estou falando espiritualmente agora, chegando às narinas de Deus. Eu fico imaginando, Ramos, Deus mandando um anjo, dizer, vai, leva o creme. Leva o creme celeste, porque ali tem um setor naquela igreja que está todo mundo assim. Olha, o pessoal que senta desse lado está melhorzinho do que aquele que está do lado de lá. Mas a água baldeada pode vir de qualquer lugar. Só não vem do céu. Amém? Por isso que pastores, pregadores, ministros de Deus, orientam que você vigie. E vigiar não é ficar só olhando como o gato olha o rato.
Vigiar é ficar atento ao que vem de Deus e o que não vem, o que vem do diabo e o que não vem. E muitas vezes o guisado de lentilha vem para poder tirar você de uma posição que Deus te colocou, e você vai pagar muito caro por ter negociado as bênçãos espirituais que Deus te entregou. É assim que muita gente abandona a fé, é assim que muita gente sai do compromisso com Deus e vai fazer o que o filho pródigo foi, experimentar a nojeira do mundo. Quem conhece alguém desviado da caminhada? Quem conhece? Eu tenho certeza que essa pessoa se desviou, não foi porque orava, não foi porque adorava, não foi porque lia a Bíblia, foi porque deixou a água baldeada entrar, a água suja entrar. Caminhando para o final, o verdadeiro adorador, segundo esse Salmo 103, não há espaço para ingratidão no coração. Porque temos que lembrar dos seus benefícios. Você não precisaria de mais nada daqui para frente, Deus fazer na tua vida. Você deveria só se inclinar, prostrar-se diante dEle, eu quero dizer, adorá-lo. Você deveria apenas exaltar Ele, engrandecer o seu nome, eu quero dizer, louvá-lo pelo que Ele é e o que Ele já fez na tua vida, e toda a tua oração seja entregue de forma plena para agradecer por tudo que Ele é e tudo que Ele já fez na tua vida. Nós já aprendemos na nossa cultura que Deus é como o Papai Noel de dezembro. Você tem que estar pedindo toda hora que você vai orar. Mas o adorador, ele se lembra de agradecer. Se o que falamos não condiz com a nossa vida, nossa adoração é falsa. E agora? É um convite à perfeição? Não, mas é um convite ao aperfeiçoamento. Se eu sei que algo está errado, a decisão de quem é convertido é abandonar. O apóstolo Paulo, ele falava de algo que queria que Deus tirasse dele, mas Deus não tirou, mas ele queria que tirasse e orou várias vezes. Judas foi pelo contrário. Judas, o traidor, ele teve um remorso tão profundo que ele deu cabo da sua vida. Ele não procurou a Deus como alguém arrependido que quer abandonar o que fez. Ele fez um auto-julgamento, sentenciou a sua causa e disse, eu não sou digno nem de conversar com ele, eu vou encerrar por aqui, como se a vida fosse dele, como se ele tivesse o direito de determinar tanto a vida de Jesus, o traindo, como a vida dele, suicidando-se. Isso é o que passa pela mente de um homem sem Deus, mesmo estando em meio àqueles que são de Deus, como era o caso de Judas. Não sei se é o seu caso. Está entre os que são de Deus, mas de Deus não é. Não pode haver nada relacionado ao crente que não passe pelo crivo da adoração. Isso aqui é muito importante. Você vai comprar uma roupa, parece que não tem nada a ver, né? Aí você olha para a roupa, aí diz assim, eu vou agora acabar com ela. Ela comprou aquela para me humilhar, eu vou comprar essa para mostrar que quem manda, quem arrasa, sou eu. Quem está entendendo, diga, Aí você compra pensando que aquela roupa vai humilhar a outra. Vai fazer de você o centro da atenção da festa, da rua, da família. Isso vai glorificar a Deus? Eu duvido que isso glorifique a Deus. Aí você vai lá no cabeleireiro, que de vez em quando eu vou. Não. Eu comprei uma maquininha, quem é minha cabeleireira é a minha princesa ali. Ela é quem... 15 segundos está resolvido. Mas se você vai ao cabeleireiro, aí você diz assim, olha, capriche, porque o meu objetivo é arrasar. No colégio, o coração de uma. Tem lá a Jezabel e tem Dalila. Uma das duas é minha. Vai! Vai!
Ah, você está querendo um corte de cabelo que você se sinta bem, uma roupa que você se sinta vestida, bonita, tanto faz homem como mulher, se aplica a todos. Se é uma coisa pessoal entre você e a roupa, vai lá que isso aí não vai te atrapalhar. Mas se você está procurando uma roupa em detrimento a outro, se você está querendo causar, se você está querendo ser sensual, sexy, isso é um nome bonito para lascívia, provocar desejo sexual no outro. A Bíblia chama de lascívia. Isso. Eu estou pegando muito pesado, pastor? Não sei. Não sei se... Mas ali no relógio já são 8 horas. Eu vou ter que encerrar. Mas eu estou tentando alertar que existe o verdadeiro e o falso. Que existe o que fala e existe o que faz, mesmo sem falar. Eu sei que existem pessoas que cantam e cantam muito bem. Até na Rede Globo. É gospel. Para onde vai arrasta multidões. Mas não toca o coração de Deus porque não é adorador. Tem técnica, tem capricho. Arranca até lágrimas e arrepios. Porém, essas pessoas prestarão conta diante de Deus, porque falar a palavra Deus não é louvor. Dizer que é gospel não significa dizer que a porta dos céus se abre. Porque muitos começaram em humildade e se entregaram à arrogância. Muitos começaram dizendo, olhem para Deus, e agora estão dizendo, olhem para mim. E vão pagar um preço muito alto por isso. Porque ser cantor não é ser adorador. Porque cantar não é louvar. Louvar é colocar Deus no centro e acima. E adorar é colocar-se abaixo. É prostrar-se diante dele. Então nós não podemos ser adoradores se nós estamos acima e Deus sai de cena. Se o nosso ego é aquilo que mais importa, agradar a si mesmo, viver em torno do umbigo, do ventre, viver em torno de si mesmo. O egoísmo é o sinal mais visível de que não há verdadeira adoração. Esse salmo convida a cada um de nós a elevarmos cativo todo o nosso ser à adoração a Deus. Eu agora estou pregando, ministrando ao coração dos homens, mas eu quero que esta pregação também seja um louvor e uma adoração a Deus. Enquanto ministro, eu quero que a verdade seja clara para todos, para que eu não seja reprovado por aquele que me chamou para adorar. Enquanto estamos adorando, ministramos a Deus. Enquanto estamos pregando, ministramos aos homens. Enquanto estamos orando, estamos em relação com Deus. Enquanto estamos pregando e evangelizando, estamos nos relacionando com as pessoas. E tudo o que fazemos, em qualquer parte da sociedade, da nossa função, nós precisamos encarecidamente analisar se isso está sendo para a glória de Deus. Eu aprendi que o que nós devemos fazer, deveríamos perguntar, Deus faria isso? Jesus faria isso? Mas agora chega o momento de perguntar, nós estamos glorificando a Deus quando fazemos isso? Qualquer gesto que você fizer aqui faz sentido. Se eu disser para você assim, feche os seus olhos, isso tem um sentido. Se eu disser para você agora, incline sua cabeça, isso tem um sentido. Se eu disser para você agora, fique em pé, isso tem um sentido. Se eu disser para você, ou os ministros que aqui vêm, levante suas mãos, isso tem um sentido. Coloque a sua mão assim no peito para representar seu interior, isso tem um sentido. Então nada é sem sentido. E se você não encontra o sentido das coisas, a sua vida não tem sentido. Se você dobra o joelho e não sabe por que é, levanta as mãos, não sabe por que levanta. Se você diz aleluia, não sabe nem o que é. Se você diz glória a Deus, não sabe nem para que serve.
Se você diz a paz do Senhor, não sabe nem até onde isso vai, você está vivendo uma religiosidade, uma vida sem sentido. Conversão é quando tudo faz sentido. Por isso que há uma necessidade da pregação, do ensino, da orientação. Eu vou pedir para você fechar seus olhos. Eu vou pedir para você inclinar sua cabeça. Isso vai fazer com que você se concentre, com que você não se distraia, com que você reverencie esse momento em que estamos encerrando essa reflexão e vamos orar a Deus. Você estava sendo ministrado enquanto ouvia a palavra. Agora você vai ministrar enquanto você ora. E você vai conversar com aquele diante de quem ninguém mente, porque se mentir, vai ser desmascarado. E você vai conversar com aquele que é o único digno de louvor, de adoração, de toda a honra e glória que existe na criação, porque tudo vem dele, passa por ele e é para ele. Estamos certos de que o nosso Deus aqui está, porque a Bíblia apresenta um Deus onipresente. Estamos certos de que Deus estará com você quando você sair deste lugar. E Ele sabe aonde estão os verdadeiros adoradores e o que eles estão fazendo. É possível você não cantar nada e ser um adorador. É possível você não tocar instrumento nenhum e ser um adorador. Porque a adoração está ligada ao estilo de vida, àquilo que você faz para bendizer o nome do Senhor. Paulo vai estar falando sobre isso quando ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei isso para a glória de Deus. Jesus disse que a tua luz deve brilhar para que diante dos homens glorifique ao vosso Pai que está no céu. Há uma necessidade de que o que nós falamos, pensamos, sentimos e agimos bendiga o nome do Senhor. O que nós pregamos aqui foi só um alerta para que você não seja reprovado e seja um falso adorador. Nós vamos orar. E nessa oração, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que estava vivendo para si mesmo e hoje quer tomar a decisão de viver para Deus. O som pode ser mais baixo? Pode ser mais baixo o som? Se puder, ajuda bastante. Se você que está aqui percebe que esse negócio de visitar a igreja não faz muito sentido para quem quer um relacionamento com Deus. Deus não é de ficar com ninguém, o negócio dele é casamento. É aliança completa, inteira. Se você tem visitado igrejas evangélicas ou visitado qualquer organização religiosa sem compromisso nenhum, você sabe que agora eu estou conversando com você. E se você não quer compromisso porque você não quer ser cobrado, ou porque você entende que não tem muita coisa para oferecer, eu até entendo você, que eu também já fui assim. E até hoje eu procuro em mim algo particular que eu tenha, que não venha de Deus, e eu não acho nada. E se veio dele, a ele eu dedico, bendito seja o seu nome. Se essa sua vida que você tem, você entende que é de Deus e foi Ele que te deu. E se você percebe que as coisas que você fala, que você faz, Deus tem reprovado e é vergonhoso para Deus, isso pode mudar. E essa mudança, no nosso meio, nós chamamos de conversão, de regeneração, de nova vida. Se você quer uma nova vida, Jesus tem para lhe oferecer. Se você quer uma transformação do teu pensar, falar, sentir e agir, Deus tem para fazer isso na tua vida. Eu quero te convidar a uma oração sincera.
aí mesmo onde você está. Aqui nós não temos o melhor ou o pior. Aqui nós temos pessoas dependentes de Deus para tudo, principalmente para ir para o céu. E se o céu é um lugar que você quer estar quando partir desta vida, Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E João vai dizer que quem está nele deve andar como ele andou. E você sabe que tem coisas que você está fazendo que não tem nada a ver com Jesus, e ele pede conserto nesta noite, se você quer ser chamado de adorador, de servo de Deus, de adoradora, de serva de Deus. Ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome pelo que Tu és, santo, poderoso, criador, sustentador de todas as coisas. Tu, Senhor, que és onipotente, onisciente e onipresente. Tu que és amoroso, bondoso, gracioso e misericordioso. A Ti que és compassivo, bondoso conosco, nós nos encurvamos, adorando a Ti pelo que Tu és. E nós também Te louvamos, bendizemos o Teu nome pelo que fizeste. Perdoaste nossos pecados, curaste nossa enfermidade. Nós tivemos livramento da cova. Nós fomos coroados de bondade e misericórdia, porque a Tua mão, Senhor, foi estendida sobre nós com abundante graça e amor. A Ti toda honra, glória e louvor. Mas também recorremos a Ti em busca de perdão, em busca de força, em busca de renovo, em busca de alegria para o nosso coração, em busca de entendimento da verdade, para poder cumprir a Tua vontade em nossa vida, que é boa, agradável e perfeita. Senhor Todo-Poderoso, nós queremos reverenciar o Teu nome, apenas ao Teu nome, e ver se há em nós algum caminho mau, algo que não Te agrada. Arranca, tira, expele de nós aquilo que não Te agrada e nos guia pelo caminho santo, pelo caminho eterno. Abençoe estes que, arrependidos, querem uma mudança para a sua vida, e dirige a Tua igreja na Tua luz, na Tua santidade, em vigilância até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória para todo sempre. Amém. Eu agradeço demais a atenção concentrada de vocês, mas foi para o bem da vossa alma. Me entregaram um papel aqui dizendo assim: boa noite, irmão Gil, a paz do Senhor. Amém. Hoje, após o culto, o MCM, é isso mesmo? MCM? É? MCM, né? Terá uma cantina no Espaço Gospel. Ô notícia maravilhosa, Jesus. Por gentileza, informe para a igreja que será salgado, ô glória, e bolo, aleluia. Obrigado e amém. Quem entendeu o recado, pode aplaudir o nome do Senhor. Mas não deixe de ir lá na cantina, não. Quem não gostar de bolo e não gostar de salgado e quiser comprar, Gil gosta. Me espere lá. Bênção. Quantos foram abençoados nessa noite, irmãos, com a palavra de Deus? Como é bom. Traz um conforto, um alinhamento, né, no nosso espírito. Nesse momento eu quero convidar Carlos, Ruth e a pequena Luísa para a gente apresentar. Carlos é irmão de Emanuel, que é esposo da irmã Marli. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos. Tão linda. Parabéns, Ruth. A paz, meu filho. Deus abençoe você e sua família, viu? Irmãos, vamos impor as mãos sobre a vida de Carlos, de Ruth e da pequena Luísa, para apresentarmos a Deus e que o Senhor continue abençoando o lar deles. Amém?
Oremos. Meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Senhor, porque o teu servo e tua serva nessa noite vem agradecer ao Senhor pela filha que o Senhor as deu. Deus, obrigado, Senhor, pela notícia, Deus, que da tua filha quando ela soube que estava grávida. Meu Deus, é uma notícia bela para a mãe, para o pai e para nós que somos cristãos, Senhor. Deus, a alegria é muito grande, porque nós nos alegramos com isso, quando o Senhor nos abençoa com um filho. Ó Deus, que o Senhor tome a pequena Luísa em tuas mãos, Senhor. Ela é tua. Que o Senhor abençoe ela por toda a existência dela sobre a terra, porque os dias de Luísa foram programados no céu, Senhor, antes dela existir. A tua palavra diz no Salmo 139:16, ó Deus, que todos os dias dela já foram programados no céu para ela viver aqui na terra. Então, Deus, nós te adoramos e glorificamos o teu nome. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe Carlos, teu servo, abençoe Ruth, tua serva, para que possam serem responsáveis direto com todo, ó Deus, com toda essa vida, de todos esses dias que foram planejados no céu para a vida da sua filha aqui na terra, para que eles possam cuidar dela com muito amor, carinho, Deus, dando a ela não só o pão e suas vestes, mas dando também, Senhor, a educação doméstica, os ensinos éticos, morais, orando por ela, Deus, para que todos esses dias possam serem completos aqui na terra. E que todos esses dias de Luísa, Senhor, sejam plenos e absolutos de alegria no seu coração, por nascer no lar e ter como pai Carlos e Ruth, Deus. Que eles sejam, Deus, esses conselheiros, amigos, protetores da sua filha, orientadores, e que através da vida deles e do bem-estar e do equilíbrio de dentro do seu lar, Senhor, a pequena Luísa possa crescer de maneira edificada, estruturada, emocionalmente plena, Deus, satisfeita com tudo que o Senhor dará a ela. Deus, que ela seja uma boa filha, uma boa amiga, Senhor, uma boa estudante, uma boa profissional, Senhor, uma boa esposa, para o louvor da tua glória. E acima de tudo isso, ela seja a tua serva querida, Senhor, para o louvor do teu santo nome, para a glória do teu nome. Ó Deus, e que ela veja isso e aprenda isso com seu pai e com a sua mãe. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor proteja o lado do teu servo, da tua serva, abençoando o pão na mesa deles, suas vestes, Senhor, a saúde, a paz, a proteção e a prosperidade. Dá ordem aos teus anjos em favor dos teus filhos aqui na terra. É assim que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podem, sem a foto, podem sentar, por favor. Queridos, eu quero dar a oportunidade, se há alguém nesse lugar que quer entregar sua vida para Jesus Cristo. Feche seus olhos. Há alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Levanta a sua mãozinha assim, eu quero orar por você. Alguém? Corajosamente, amém. Glória a Deus. Eu só estou vendo a mãozinha dela. Mas eu quero... Há mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus nessa noite? Não havendo, eu só vi a mãozinha dela levantada. Eu quero chamar a Laura aqui na frente. Venha, Laura. Venha com titia. Glória a Deus, irmãos. Eu quero contar a história dessa menina, que ela tem vindo aqui à igreja, à casa do Senhor. Ora, olhem a leitura dessa menina. Ela chegou e começou a ouvir a palavra de Deus, não foi, Laura?
Ela é linda. E ela chegou para a tia. Passaram uns dias e ela chegou para a tia e disse assim: titia, eu quero lhe dizer uma coisa. Ela: o que é, minha filha? Eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo. Porque ela ouviu isso aqui, nesse lugar. E ela entendeu. Ela entendeu. Agora, irmãos, nós sabemos como cristãos e como servos de Deus que isso só acontece quando Deus abre a mente. Quando Deus não abre, não há arrependimento, não há compreensão. É apenas um mero momento que você está numa entidade religiosa e vai para casa. Mas quando Deus abre o entendimento, é diferente. De maneira individual, o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito para que a gente possa confessar que Ele é o Senhor e a necessidade que nós temos de recebê-lo em nosso coração. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar por Laura, que essa decisão linda que essa menina fez. Glória a Deus. Está segura, Laura, da sua decisão? Arrependida dos seus pecados? Você tem segurança de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? E que Ele escreveu o seu nome no livro da vida? Amém. Gente, hoje a gente estava estudando pela manhã, viu, Laura? Sobre o livro da vida. Existe um livro que antes que você nascesse, o Senhor, Ele tem esse livro lá em cima. E a Bíblia diz que até nesse livro, o Senhor, as suas lágrimas, quando descem no seu rosto, Ele anota. Tudo que acontece com você, Deus anota no livro da vida. Deus é o Senhor, Ele conhece a gente. Todos os nossos atos, nossos pensamentos, nossas ações, tudo que nós fazemos, Ele anota. Tudo sobre você e sobre mim está escrito no livro da vida. Que o Senhor nos abençoe. Põe as suas mãos sobre a vida de Laura. Deus Todo-Poderoso, obrigado ao Espírito de Deus, porque quão é admirável ver o teu agir, Deus. É surpreendente. Deus, muito obrigado, porque a tua palavra entrou, Senhor, no coração da tua pequena serva. E ela, ó Deus, ouviu a tua voz. E ela não conseguiu, Deus, de maneira nenhuma esquecer o teu chamado. Então, meu Deus, toma a vida de Laura em tuas mãos, Senhor. Perdoa-lhe seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida, Senhor. Que ela seja um instrumento de salvação na vida dos seus pais, dos seus familiares, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor. Que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor, abençoando na sua escola seus amigos, suas professoras, seus professores, suas amigas, seus amigos na rua. Que ela seja esse instrumento de peço pela vida dos teus filhos que estão aqui. Que o Senhor os abençoe, a sua vida, o seu lar. Que nós retornemos para a nossa casa, Deus, e quando a gente chegar em casa, de frente à nossa casa, sejamos agradecidos pelo lar que o Senhor tem nos dado. Pelo pão na mesa, pela cama onde nós vamos deitar e dormir, e ter nosso sono, Deus, nosso cansaço restaurado nessa noite. Abençoa-nos, Deus, durante toda a noite, durante toda a semana, nos livra do mal, nos protege, Senhor, e que o sentimento do nosso coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão da igreja, não só aqui, mas a tua igreja que está espalhada por toda a terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A sua mãozinha, estire a sua mão, estenda a sua mão para apertar a mão do seu irmão.
Não saia sem apertar a mão do seu irmão. Vão em paz, em o nome de Jesus Cristo. Boa noite, uma boa semana para todos.